Entre 1980 e 1988, o Oriente Médio foi palco de uma das guerras mais longas e sangrentas do século XX, a Guerra Irã-Iraque. Um conflito brutal que deixou mais de 1 milhão de mortos, destruiu economias inteiras e redefiniu o equilíbrio de poder na região. Mas o que levou duas nações muçulmanas vizinhas a se enfrentarem por quase uma década? Falaremos destes pontos no vídeo de hoje, mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino das notificações, para ser avisado sempre que houver um vídeo novo. Tudo começou em 1979, quando o Irã passou por uma transformação radical. A Revolução Islâmica derrubou o Shah Reza Pahlavi, aliado do Ocidente, e colocou no poder o Ayatollah Ruhollah Khomeini, instaurando uma república islâmica teocrática. O novo regime prometia exportar a Revolução Islâmica, algo que assustou profundamente os países vizinhos, especialmente o Iraque, governado por Saddam Hussein, um ditador de orientação laica e nacionalista. Saddam temia que a Revolução Iraniana inspirasse a maioria xiita do Iraque a se rebelar contra seu governo. Além disso, ele via uma oportunidade, pois o Irã estava politicamente instável e militarmente enfraquecido após a Revolução. Em 22 de setembro de 1980, Saddam Hussein ordenou a invasão do Irã, iniciando a guerra oficialmente. As forças iraquianas atravessaram a fronteira e ocuparam partes da província iraniana do Khuzistão, rica em petróleo. Saddam acreditava que venceria rapidamente, mas subestimou a resistência iraniana. O Irã, liderado por Khomeini, respondeu com fervor religioso. Centenas de milhares de voluntários, muitos deles adolescentes, se alistaram para defender o país em nome da Guerra Santa. As batalhas se tornaram sangrentas e prolongadas, com ataques frontais e trincheiras que lembravam a Primeira Guerra Mundial. Entre 1982 e 1984, o Irã recuperou quase todo o território perdido e passou a invadir o Iraque. Mas Saddam reagiu com violência extrema, usou armas químicas incluindo gás mostarda e sarin contra tropas iranianas e até contra sua própria população curda, como no massacre de Halabja em 1988, que matou cerca de 5.000 civis. Enquanto isso, o conflito se espalhava pelos céus e mares. Navios-tanque foram atacados no Golfo Pérsico, em uma fase conhecida como a Guerra dos Petroleiros. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais, temendo uma vitória iraniana, passaram a apoiar o Iraque com armas, informações e recursos financeiros. Ao mesmo tempo, o Irã recebia armamentos de países como Síria, Coreia do Norte e Líbia, além de estar envolvido no escândalo do Irã-Contras, em que os Estados Unidos venderam armas secretamente a Teherã em troca de influência política. A guerra foi um pesadelo humanitário. Estima-se que entre 1 e 1,2 milhões de pessoas morreram, e mais de 2 milhões ficaram feridas ou deslocadas. Milhares de prisioneiros de guerra foram torturados, e o uso de armas químicas deixou sequelas que ainda afetam sobreviventes décadas depois. Os ataques aéreos e de mísseis atingiram cidades inteiras, inclusive Teherã e Bagdá, em uma campanha de terror que ficou conhecida como a Guerra das Cidades. Após 8 anos de combates, nenhum dos lados havia conquistado vitória significativa. A economia dos dois países estava arruinada. Em 1988, o Irã finalmente aceitou o cessar-fogo mediado pela ONU, através da Resolução 598 do Conselho de Segurança. Khomeini comparou a decisão a beber um cálice de veneno. A guerra terminou sem vencedores claros, mas com milhões de vítimas e uma região ainda mais instável. Saddam Hussein saiu fortalecido internamente, mas endividado, o que, 2 anos depois, o levou a invadir o Kuwait em 1990, provocando a Guerra do Golfo. A Guerra Irã-Iraque redefiniu o Oriente Médio. Ela acentuou as divisões entre sunitas e xiitas, fortaleceu o papel militar dos Estados Unidos na região e deixou um legado de ódio e desconfiança que ainda ecoa nas tensões atuais entre Irã, Iraque e seus vizinhos. Mais do que um conflito entre dois países,
Foi uma guerra que mostrou ao mundo como o fanatismo político e religioso pode destruir nações inteiras, e como, no fim, quem mais sofre é sempre a população. Este e outros vídeos você vê aqui. Deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva.